É um livro que Allan Kardec escreveu em julho de 1859 para nos ajudar a compreender a codificação. O livro divide-se em 3 capítulos. O primeiro capítulo são 3 diálogos interessantes entre Allan Kardec com um crítico, com um cético e com um padre. O segundo capítulo dá-nos alguma explicação do livro dos médiuns e o terceiro capítulo do livro dos espíritos. A parte que me cabe a mim apresentar hoje deste livro é o diálogo do cético, depois espiritismo, espiritualismo e dissidências. Ora, o cético. Quando Allan Kardec organizou o livro dos espíritos, travou um diálogo com alguém que se assumia como cético. Ou seja, alguém cheio de dúvidas, que não acreditava em absoluto nos fenómenos espíritas, nem nas questões por ele levantadas. Ainda hoje, essas questões perduram nos nossos dias. Uma das questões levantadas pelo cético refere-se às palavras espírita e espiritismo. Palavras estas que foram criadas por Allan Kardec. Em substituição de espiritualista e espiritualismo, Allan Kardec esclarece que nem todo espiritualista crê nos espíritos. Nem na realidade de suas manifestações, a utilização da palavra levantava alguma confusão. Para evitá-la, a anfibiologia é a duplicidade de significado de determinadas palavras. Adotou a palavra espiritismo para expressar as ideias codificadas. Voltando às argumentações do cético, quando ressalta que, sendo o espiritismo considerado uma ciência fundada em factos positivos, não deveria haver dissidências ou diversidade de crenças entre seus adeptos, como estava a acontecer na Europa e nos Estados Unidos. A este respeito, Kardec rebate dizendo que qualquer ciência no seu nascimento dá aso a estas dissidências, até seus princípios que estejam definitivamente estabelecidos. Acrescenta que o descobrimento de cada doutrina ocasiona um choque entre os que desejam progresso e os que teimam em permanecer estacionários. Ora, relativamente ao espiritismo, o espiritismo é a doutrina que é revelada por espíritos, que foi revelada por espíritos superiores através de médiuns e organizada e codificada por Allan Kardec em meados do século XIX. O espiritismo é simultaneamente uma filosofia, uma ciência e uma religião. Podemos chamar a isto uma doutrina de tríplice espécie. Filosofia, porque nos dá a interpretação da vida, respondendo a questões como de onde vim, o que faço aqui, para onde vou. Toda a doutrina que dá uma interpretação da vida, uma concepção própria do mundo, é uma filosofia. Ciência, porque estuda à luz da razão e dentro de critérios científicos os fenómenos mediúnicos, isto é, fenómenos provocados pelos espíritos, e que não passam de factos naturais. Todos os fenómenos, mesmo os mais estranhos, têm explicação científica. No espiritismo não existe o sobrenatural. Religião porque tem por objetivo a transformação moral do homem, dividindo os ensinamentos de Jesus Cristo na sua verdadeira expressão de simplicidade, pureza e amor. Uma religião simples, sem sacerdotes, sem cerimoniais e sem sacramentos de espécie alguma, sem rituais, sem culto a imagens, sem velas, sem vestes especiais, nem manifestações exteriores. Os fundamentos básicos do espiritismo são a existência de Deus, a imortalidade da alma ou do espírito, a reencarnação, a lei da ação-reação, a comunicabilidade dos espíritos e a pluralidade dos mundos habitados. O único fundamento do espiritismo que ainda não está comprovado pela ciência. Ora, a existência de Deus, que é o Criador
causa primária de todas as coisas, a inteligência suprema do universo. É eterno, é imutável, imaterial, omnipotente, soberanamente justo e bom. A imortalidade da alma ou do espírito. O espírito é o princípio inteligente do universo, criado por Deus, simples e ignorante, para evoluir e realizar-se individualmente pelos seus próprios esforços, como espírito. Como espírito já existíamos antes de nascermos e continuaremos a existir depois da morte do corpo. A reencarnação, o espírito criado simples e ignorante, é quem decide e cria o seu próprio destino. Para isso, ele é dotado de livre-arbítrio, ou seja, capacidade de escolher entre o bem e o mal. Tem a possibilidade de se desenvolver, de evoluir, de se aperfeiçoar, de se tornar cada vez melhor, mais perfeito, como um aluno na escola, passando de um ano para outro. Esta evolução requer aprendizado e o espírito só pode alcançá-la encarnando e reencarnando no mundo quantas vezes as necessárias para adquirir mais conhecimento através das múltiplas experiências de vida. O progresso adquirido pelo espírito não é só intelectual, mas, sobretudo, o progresso moral também. Vamos ver agora a lei da ação-reação. Não nos lembramos das existências passadas. Isto também é um dom de Deus que nos dá, que é o dom do esquecimento, porque se nos lembrássemos, não sei o que seria de nós cá em baixo. Portanto, não nos lembramos das existências passadas e nisso também se manifesta a sabedoria de Deus. Se nos lembrássemos do mal que fizemos ou dos sofrimentos que passamos aos nossos inimigos que nos prejudicaram ou daqueles a quem prejudicámos também, não teríamos condições de viver entre eles atualmente. Pois, muitas vezes, os inimigos do passado são hoje nossos filhos, nossos irmãos ou até nossos pais e amigos que, presentemente, se encontram junto de nós para a reconciliação. A reencarnação desta forma é uma oportunidade de reparação, assim como é também oportunidade de devotarmos nossos esforços pelo bem dos outros, apressando a nossa evolução espiritual. Pelo mecanismo da reencarnação, vemos que Deus não castiga. Somos nós os causadores dos próprios sofrimentos. Relativamente à comunicabilidade dos espíritos, os espíritos são seres humanos desencarnados e continuam sendo como eram quando encarnados, bons ou maus, sérios ou brincalhões, trabalhadores ou preguiçosos, cultos ou medíocres, verdadeiros ou mentirosos. Eles estão por toda a parte. Não estão ociosos, pelo contrário, eles têm as suas ocupações. Através dos denominados médiuns, o espírito pode comunicar-se connosco se puder e quiser. A compreensão da realidade... Agora vou falar sobre a pluralidade dos mundos habitados, que é o único fundamento do espiritismo que não está comprovado pela ciência, como eu referi há bocado. Os diferentes mundos, disseminados pelo espaço infinito, constituem as inúmeras moradas dos espíritos, que neles encarnam. As condições desses mundos diferem quanto ao grau de adentamento ou de inferioridade de seus habitantes. No espírito não há céu nem inferno, mas sim estados de alma que podem ser descritos como celestiais ou infernais, como também não há anjos ou demónios, mas apenas espíritos superiores e espíritos inferiores, que também estão a caminho da perfeição, os bons tornando-se melhores e os maus regenerando-se. Deus não se esquece de nenhum de seus filhos, deixando a cada um o mérito das suas obras. Somente desta forma podemos entender a suprema justiça divina. No Espiritismo, a caridade é realçada porque, fora dos preceitos da verdadeira caridade, o espírito não poderá atingir a perfeição para a qual foi destinado. Tendo-a por norma, todos os homens são irmãos, e qualquer que seja a forma pela qual
adorem o Criador, eles estendem as mãos, estendem-se e ajudam-se mutuamente. Vou falar agora também da fé raciocinada, que é o que o Espiritismo também nos obriga. É uma doutrina com a fé raciocinada, não quer... Portanto, o Espiritismo não quer que nós acreditemos, não. A fé é raciocinada e vamos ver porquê. A fé sem raciocínio não passa de uma crendice ou mesmo superstição. Antes de aceitarmos alguma coisa como verdadeira, devemos analisá-la bem. Como dizia Allan Kardec, fé inabalável é aquela que pode encarar a razão face a face em todas as épocas da humanidade. Podemos concluir que o conhecimento espírita abre-nos uma visão ampla e racional da vida, explicando-a de maneira convincente e permitindo-nos iniciar uma transformação íntima para melhor. A segunda parte da minha apresentação, que é espiritualismo agora, é uma denominação comum a várias doutrinas filosóficas e religiosas e tem como fundamento básico a oposição ao materialismo. Todas as religiões são necessariamente fundadas sobre espiritualismo. Aquele que crê que em nós existe outra coisa além da matéria é espiritualista, o que não implica a crença nos espíritos e nas suas manifestações. As palavras espiritualismo e espiritualista são inglesas e têm sido usadas nos Estados Unidos desde que começaram a surgir as manifestações dos espíritos no começo. E por algum tempo, também delas se serviram em França. Logo, porém, que apareceu os termos espírita e espiritismo. Compreendeu-se a sua utilidade e foram imediatamente aceitos pelo público. O espiritismo hoje possui a nomenclatura tal como outras ciências. As palavras espiritualismo e espiritualista, aplicadas às manifestações dos espíritos, são hoje mais empregadas, se não pelos adeptos da escola americana. E aqui vou para a terceira parte, as dissidências. As dissidências surgem precisamente por estas palavras. Kardec diz-nos que esta diversidade apenas existe na forma e que não afeta ao fundo. Ela limita-se ao modo de encarar alguns pontos da doutrina e não constitui um antagonismo radical aos princípios. Qual a ciência que no início não traz dissidências aos cientistas? Nas várias academias científicas, as reuniões decorrem sempre com perfeito entendimento e cordialidade? É uma pergunta que Allan Kardec faz. Na medicina francesa, Allan Kardec dá-nos exemplos que havia duas escolas. Havia a escola parisiense e a escola de Montpellier. A cada nova descoberta em qualquer ciência, não há desacordos no que toca ao espiritismo. É natural que, ao surgirem os primeiros fenómenos, quando eram ignorados, as leis que os regem, cada pessoa tivesse um sistema e houvesse encarado os factos a seu modo. Estes sistemas primitivos caíram todos perante uma observação mais completa. Bastaram apenas alguns anos para que ficasse estabelecida a unidade grandiosa que hoje existe na doutrina e que uma imensa maioria de seguidores a aceita. Qual ciência, doutrina filosófica ou religiosa oferece exemplo igual? Nunca o Espiritismo apresentou uma centésima parte das cisões que durante tantos séculos dilaceraram a Igreja e que ainda hoje a dividem. É realmente curioso ver as banalidades a que recorrem os adversários do Espiritismo. Não será isso uma falta de argumento sério? Claro que é. De que se socorrem zombarias, negações, calúnias, mas nunca de um só argumento perentório e a prova de ainda não lhe terem achado um ponto vulnerável é que nada pode impedir a marcha ascendente e que apenas com 10 anos de vida ele já contava como tal número de adeptos como ainda nenhuma seita contou depois de um século de existência.
Este facto é reconhecido pelos adversários. Era muito simples aniquilá-lo. Bastava dizer: isto não se passa, isto é um absurdo. Será necessário demonstrar categoricamente que os fenómenos não se produzem, não podem produzir-se, e é o que ninguém ainda conseguiu fazer. Há um escritor brasileiro que foi referido na primeira palestra das 7 horas, Herculano Pires, que nos dá uma explicação lógica e clara para a existência das dissidências. E ele diz: elas devem-se ao facto de o espiritismo ser a doutrina do futuro e, como tal, ainda não foi devidamente assimilada pelos demais. E, para concluir, podemos dizer que todo espírita é espiritualista, mas o contrário não acontece. Nem todo espiritualista é espírita. Muito obrigado pela atenção que me dispensaram e um bem-aja para todos e um bom ano.